Oi, tudo bem? Eu sou a Carol Sena, eu sou produtora de moda e fotógrafa e hoje eu estou trazendo esse curso para você que quer aprender um pouco mais sobre a profissão. Vem comigo que eu vou te explicar tudinho. De moda? O produtor de moda nada mais é do que aquela pessoa que vai fazer pesquisa de figurino, de acessórios, de modelos para ensaios fotográficos, videoclipes, eventos, enfim, tudo que envolve o figurino. O produtor de moda vai melhorar e ampliar as opções para o seu cliente. O meu intuito é mostrar para você como que eu faço todo o processo com o cliente, desde o primeiro contato, quando ele me fala o que ele quer, até a entrega do material. E como eu sou fotógrafa também, eu vou mostrar o material pronto em foto para você, como fica, aí a gente vai ter o resultado também do ensaio. Porém, eu não vou falar aqui de fotografia, tá? Eu só vou falar aqui de produção de moda e conservação de acervo. Primeira coisa, por onde que eu começo? Principalmente quem não tem experiência, é a primeira pergunta. A gente não sabe o que fazer no primeiro ensaio ou nas primeiras vezes. Mas a pergunta que você tem que se fazer é: o que o meu cliente quer para o ensaio? Conversar com o cliente é muito importante. Eu já sei que eu tenho que falar com o cliente, mas o que eu tenho que falar, Eu não sei o que eu tenho que falar. Calma. São perguntas simples. Primeira coisa que você tem que perguntar para o seu cliente: quais são as medidas dele? É óbvio isso, porque só assim você vai conseguir começar a procurar as peças para ele, tá? Então, sempre pergunte o número da camisa, o número da calça, quanto esse cliente calça, o número do sapato, e você pode perguntar a altura também. A partir disso, você começa a visualizar ali a estrutura do seu cliente, principalmente se você não teve contato com esse cliente pessoalmente. A maioria dos atendimentos hoje acontece pelo WhatsApp e por e-mail, então dificilmente a foto vai dizer exatamente as medidas do cliente, Às vezes é só um retrato, uma fotinho lá de longe, você não consegue ver. Mas a partir de tamanho de calça, tamanho de blusa, sapato e altura, você já consegue ali visualizar o seu cliente. Tem uma coisa que eu não pergunto, porque para algumas pessoas pode soar indelicado, é peso, Isso ainda é uma questão para algumas pessoas, então você não precisa perguntar o peso. E com o tempo você vai se acostumar, às vezes você nem pergunta a altura, você já consegue visualizar o cliente. Para mim, eu faço isso todo dia, então eu já nem tenho umas coisas que eu não pergunto, tipo a altura. Então você com o tempo se acostuma, mas não se esqueça, sempre, número da calça, número da blusa, número do sapato e altura. Assim você vai conseguir iniciar. Quando os ensaios são para pessoas comuns, que não são empresas, o direcionamento para a empresa é um pouquinho diferente para ensaio fotográfico de pessoas comuns. Então você tem que conversar muito mesmo com essa pessoa, porque geralmente essas pessoas não estão acostumadas a fazer ensaio, Então, quanto mais informação você tira dessa pessoa, é melhor para o seu trabalho. Você vai investir esse tempo conversando com o seu cliente para depois, lá na frente, você cometer o mínimo de erro e equívoco possível. Então, converse sempre com ele. E a segunda pergunta que eu sempre faço é: o que você gosta em você e o que você não gosta, Na verdade, são duas perguntas. É muito importante perguntar isso porque quando você vai fazer a escolha das peças, você já sabendo o que ele não gosta e o que ele gosta, você já vai direcionar. Por exemplo, eu trabalho muito com mulheres e para mulher, algumas, essa questão aqui, o braço, é uma questão chatinha, elas reclamam comigo, porque tá flácido, tá mole e tá gordinho, reclamam disso. Então, em cima disso, por exemplo, eu penso já,
ela não gosta do braço, então vou levar peças mais soltinhas, vou levar peças mais compridas. E mesmo que eu leve uma transparência, eu vou levar uma peça que não vai evidenciar aquilo que ela não gosta, mas vai mostrar ela como um todo. Então, quando a gente olhar para a foto, aquilo não vai ser o foco da foto, entendeu? Assim como pensar nas coisas que ela gosta, essa pessoa gosta. Então, você vai trazer cores, vai trazer alguma modelagem que ela goste. É claro que se essa modelagem ficar interessante, né? Então, mais pra frente a gente vai ver que algumas modelagens talvez não fiquem interessantes. Mas nesse primeiro momento, você precisa perguntar o que essa pessoa gosta e o que ela não gosta, porque você vai ter muito sucesso na hora de apresentar essas peças. É mágico, assim, quando você escuta o cliente e você leva as peças para ele, as peças certas, ele vai te endeusar, ele vai te contratar sempre, pode ter certeza. Tem uma outra coisa que eu peço para o cliente que é super importante e é muito bom no auxílio de fazer a curadoria para o cliente. São referências visuais. O que são as referências visuais? São imagens, são coisas que o seu cliente gosta ou que ele gostaria de fazer. Então, o que nós vamos pedir? Essas referências. Se você tiver um portfólio já das suas fotos ou do seu trabalho como produtor, você pode pedir para essa pessoa apontar dentro do que você já tem. Então, ela vai te mandar um número X de imagens dessas referências. Se você não tem ainda, você pode falar, olha, me mande algumas imagens de outros fotógrafos ou de uma peça que você gostaria de usar. Peça isso, porque isso vai te auxiliar, porque às vezes a pessoa está descrevendo a peça, ela está falando e mesmo com a medida, com essa descrição, ainda fica bem complicadinho assim a gente entender o que ela quer. Então, quando você pede as referências, é tipo passar a régua no que ela quer, você entender por completo o que ele está esperando do ensaio. Quando você pedir as referências para o seu cliente, é importante você determinar a quantidade de referências que ele tem que te mandar. Por que fazer isso? Muitas pessoas nunca fizeram esse serviço, elas não têm ideia do que sejam referências. Acontece, tem gente que não sabe o que faz um produtor de moda. É normal, às vezes essas pessoas nunca contrataram esse serviço. Então, por isso é importante que você determine essa quantidade de número de looks. Assim você consegue focar o seu trabalho. Senão você vai começar a se perder na quantidade. Às vezes as pessoas se empolgam e elas começam a mandar um monte de coisa, assim, aí manda 10, 15, 20 imagens de referência e você começa a se perder, o seu trabalho começa a se perder. Então, determine esse número. Eu peço entre 5 e 7 referências, eu já consigo trabalhar com esse número, mas você pode pedir entre 10 e 12. É um número razoável, você vai conseguir trabalhar, vai conseguir fazer a leitura dessas imagens e fazer uma boa curadoria. Bom, ainda nessa questão das referências, pode ser que alguns clientes não te mandem fotos de outros ensaios ou de desfile, ou só da roupa mesmo, da peça, né, para você entender o que ele quer. Pode ser que ele te mande o álbum favorito dele, o livro de cabeceira, enfim, um filme. Então, o que você precisa fazer? Você vai direcionar a sua pesquisa. Nesse caso, você tem que ficar mais atento aos detalhes. Não vai ser diferente do que você faria, mas você precisa um pouquinho mais de atenção. Eu já recebi, por exemplo, uma capa de um disco, que foi um disco que fez muitas mudanças na vida dessa pessoa. Então ela falou, olha, isso aqui é minha referência, né? Eu gostaria disso para o ensaio. Então, o que eu fiz? Eu fui lá dar uma stalkeadinha, né, no cantor, na banda, fui procurar os outros álbuns, fui procurar data de lançamento, os hits da banda. Então, a gente vai a partir disso construindo. Você pode, por exemplo,
pesquisar o ano de lançamento daquele disco e ver os hits, você vai pesquisando assim e vai direcionando, tá? Você só precisa tomar cuidado com duas coisas. Primeiro, para o seu figurino não virar uma caricatura. Não deixe isso acontecer, a menos que o ensaio seja temático. Mas como a gente está falando aqui de uma produção mais comercial, então aquilo tem que ser mais fluido, sabe? A referência ela tem que estar ali, mas ela não tem que estar gritando como se fosse um cosplay. Então toma cuidado com isso. E outra coisa, referência é um ponto de partida, então não encasquete se você não achou aquela peça exatamente, tá? Principalmente quando é uma roupa assim um pouco mais antiga, não fique encasquetando, você vai perder tempo. Lembra, referência não é cópia, tá? Então procura com calma, se atente aos detalhes, que aí a referência vai ser muito, muito útil nesse caso. Quando a gente fala de produção, a gente também fala de organização. A organização ela vai estar presente em todas as etapas do nosso trabalho. Então, quando você pergunta para o cliente a medida, quando você pede referência, ou até mesmo quando você marca lá o dia do seu trabalho com o cliente, então tudo isso tem uma organização. E nessa parte que eu vou falar agora não é diferente. Essa parte é a seguinte: o número de looks que você vai dispor para aquela produção. Então isso você faz antes, quando você fecha lá o contrato com o seu cliente, você determina junto com ele o número de looks que você vai fazer. Principalmente para fotógrafo que faz tudo sozinho, isso é muito importante, porque senão, meu camarada, vai ser difícil, você nunca vai terminar o ensaio, tá? Vai ser puxado. Então você determina com o seu cliente o número de looks que vai ser usado naquela produção. Com o ensaio fotográfico, eu costumo trabalhar com 2 looks por ensaio. Eu acredito que seja mais do que suficiente para render um bom ensaio. Então, você pode variar 2 looks completamente diferentes, ou você pode ir ali com eles, né, conversando com outros, você pode ir criando uma história através desses looks. Então, pensa nisso, tá? Outra coisa, você tá em dúvida aí quantos looks que você tem que apresentar, já que você determinou o número de looks para o ensaio. É claro, você não vai apresentar só 2 looks para o cliente se ele escolheu 2 looks para o ensaio. Eu faço o seguinte: para cada troca de roupa que o cliente vai fazer, para cada look, eu apresento 2 opções. Então, 2 trocas de roupa, 4 looks. É fácil, você vai dar opções para o cliente, para ele escolher. Parece pouco, mas não é, porque como eu disse antes, né? Às vezes as pessoas nunca fizeram isso antes. Então elas têm uma dificuldade assim para escolher, se empolgam com tudo. Então, muita paciência nesse momento, porque as pessoas não conhecem o caimento da roupa. Às vezes é uma roupa que está super hypada, ela fica super encantada. Então, fique atento a isso, determine já com ele antes do ensaio, porque lembra da organização? Na hora que você for fazer a busca, você já vai estar com tudo certinho e você vai fazer a busca dentro do número de looks que você combinou com ele, para você não chegar lá com menos roupa nem com mais, chegar com o suficiente para você fazer um trabalho bonito e que ele vai gostar também. Lembra que eu falei que a gente precisa anotar absolutamente tudo? Agora eu vou mostrar para você o PDF que eu faço para os clientes que eu atendo. É um PDF simples, tem que ter algumas informações para a gente poder se localizar, e é um documento que posteriormente você pode usar como cartela de clientes e um documentinho para você poder já saber os trabalhos que você fez, onde você foi, quando que você atendeu. Então fica atento e anota tudo que eu vou te passar. Primeiro, esse PDF eu sempre coloco o
um nome completo, porque pode ocorrer você ter uma duplicidade de nomes na sua agenda numa mesma semana, então você não vai querer levar figurino trocado, né? E aí você põe lá o nome e sobrenome, sempre coloque a data, importante colocar a data. Eu sempre coloco a data, o local e a hora que vai acontecer esse trabalho, esse ensaio. E eu também coloco ponto de referência, porque me ajuda bastante. Essas coisas você ganha tempo na hora de procurar e tudo mais. Depois abaixo eu sempre coloco as medidas desse cliente. Lembra que eu falei, né? Anotar sempre. Então, aí a gente coloca as medidas agora. Abaixo eu coloco as referências visuais, que foi o que eu pedi para ele. E as referências visuais também servem para você, na hora que você está lá no trabalho, eventualmente você pode dar uma olhadinha para você retomar o raciocínio ali, principalmente quando tem muita gente ou você está atendendo mais de um cliente, é bom você dar uma olhadinha para se situar na hora de trabalhar. Outra coisa que eu coloco também são evidências das referências. O que é isso? Eu coloco as coisas que eu acho importantes ali naquele figurino, baseado nas referências. Então, sei lá, aqui nessa foto tem uma roupa de renda, vou colocar ali, tem muito jeans aqui na referência, eu escrevo ali, porque aí esse PDF não serve também só na hora de atender o cliente, nem só na hora de você catalogar os clientes. Também serve para você fazer a compra. Você pode fazer isso assim que você fecha com o cliente. Fechou com o cliente, já começa a montar esse PDF, tá? Então, evidências de referência, que são aquelas coisinhas a mais. Você pode escrever aqui também complementos de compra. O que é isso? São coisas que, se você não tem ali, você vai comprar e você anota o que você vai comprar, tá bom? Nunca se esqueça aqui também do número de looks. Lembra, para você não comprar coisa desnecessária. Aqui, por último, eu coloco os locais que eu vou fazer essa compra. Aqui posso colocar o brechózinho ou aquela loja X que eu vou. Outra coisa que funciona também é você colocar o endereço dessa loja e o horário de funcionamento. Você pode fazer isso quando você está começando. Feito isso, a pergunta que surge: onde que eu vou comprar isso? Onde que eu vou adquirir essa peça? O que eu faço? Bom, eu não vou dar nome aqui porque eu acho que não faz sentido dar nomes de lugares. Eu não sei de onde você é, eu não sei o que você está procurando. Então, esse é um ponto que só você vai poder fazer. Você que tem que fazer essa pesquisa de lugares, enfim, de sites que você vai fazer essa busca, tá? Então, invista esse tempo em pesquisa. Quando você não estiver fazendo nada, vai lá, um brechó aqui no meu bairro, uma loja tal ou uma loja virtual de acessório. Faça essa pesquisa, é muito importante. Vai criando o seu catálogo de compras, entendeu? Se você sabe que tem alguma feira que faz troca e tudo mais, vá conhecer essa feira, nem que você não vá comprar. Não vá fazer só quando você tiver ensaio. Faça antes. Como a ideia aqui também é você montar o seu acervo, para a médio prazo você baratear o custo da produção, então vá procurar isso, vá fazer essas buscas, converse e tudo mais. Se você não tem dinheiro para iniciar, nada, porque no mundo ideal seria legal, né? Que a gente tivesse aquele dinheiro, aí já reforma o espaço que a gente quer e compra tudo, cabide, tudo, as roupas todas que a gente quer ter no nosso acervo. O mundo ideal seria isso e a gente sabe que não é assim. Agora a gente está passando por uma crise muito pesada, a gente ainda vai se recuperar de tudo isso. Então, a dica que eu dou para você que não tem nenhum real no bolso, você vai fazer o seguinte:
Você vai abrir o seu armário. Abra o seu armário e tire lá, faça uma limpa. Eu sei que você vai achar peças lá interessantes para o seu ensaio. Tire algumas, veja se elas estão boas, se elas atendem à proposta dos seus ensaios, da sua linguagem. Separe essas roupas. Se você tiver algum parente que você possa fazer isso, faça. Eu já fiz isso no comecinho assim da minha vida como produtora. Eu fiz isso, funcionou, eu consegui, tá bom? Outra coisa, se você quer investir em outras peças, você pode vender alguma que você já tem e que não vai atender a sua demanda no ensaio. Ela tá lá parada e tudo, vende, pega o dinheiro, invista em alguns acessórios, tá? Se você não tem nada, você pode começar por aí. Tem também os brechós. Brechó eu adoro essa parte. Eu faria... tudo sim. Eu adoro falar de brechó. Falaria horas de brechó, porque eu gosto. Brechó é um lugar honesto, é um lugar interessantíssimo para você fazer garimpo. Não só de roupa, né? Tem outras coisas também que você pode adquirir, móveis, se você vai montar o acervo, uma arara, uma estante, coisas para sua organização no modo geral, você encontra em brechó. Então, o brechó é um lugar também que você tem que ter muita paciência. Como a ideia aqui também é você montar o seu acervo, para a médio prazo você baratear o custo da produção, então vá procurar isso, vá fazer essas buscas, converse e tudo mais. Se você não tem dinheiro para iniciar, nada, porque no mundo ideal seria legal, né? Que a gente tivesse aquele dinheiro, aí já reforma o espaço que a gente quer e compra tudo, cabide, tudo, as roupas todas que a gente quer ter no nosso acervo. O mundo ideal seria isso, e a gente sabe que não é assim. Agora a gente está passando por uma crise muito pesada, a gente ainda vai se recuperar de tudo isso. Então, a dica que eu dou para você que não tem nenhum real no bolso, você vai abrir o seu armário. Abra o seu armário, que você vai encontrar sim aquele brechó que é perfeito, ele é cheiroso, ele é setorado por cor, por tamanho, por modelo, e tudo dobrado, tudo organizado, maravilhoso. Porém, você vai achar também aquele brechó, meu camarada, que ele vai estar de chorar. Você vai entrar lá e querer chorar, você vai falar assim pro dono: deixa eu cuidar, porque vai estar uma lástima. Vai acontecer também de você encontrar esse tipo de... Então, do mesmo jeito que você tem paciência e disposição para ir no brechó bonitinho, também tenha para ir no brechó que tá mais feinho, mais maltratado, tá? Porque você vai encontrar as peças que você quer se você tiver essa paciência de fazer o garimpo. E uma coisa muito importante que eu venho percebendo ao longo dos anos, que assim, às vezes aquele brechó mais bagunçadinho, que a pessoa não se importa muito com os cuidados dele, às vezes é o lugar que você vai achar coisa muito barata, coisa muito boa e muito barata. Porque lugares assim, acontece que a pessoa não sabe o que ela tem. Então você vai lá, garimpa, faz amizade com o dono do brechó, porque aí quando chegar alguma coisa nova, ele vai te avisar e você pode ter essa exclusividade que não é de uma grife, mas é de um local confortável para você poder, nesse primeiro momento, adquirir suas peças, né? Quando eu falo confortável, é de grana principalmente. Então, vá lá, converse. Igreja Católica adora fazer um brechózinho. Procura aí no seu bairro, tenho certeza. No centro da cidade, se você souber em outro bairro, vá, visite, faça esse contato com as pessoas. Você pode divulgar na sua rede social que você está procurando brechó. Em rede social também tem algumas páginas só de brechós. Eles falam onde tem o brechó, o que tem. Procure, tá bom? Tem também brechó virtual, tem brechó que é só especializado em acessório. É muito legal, tá? Então, antes de você chegar na loja, procure esses dois lugares que eu falei, tá bom?
porque você vai poupar esse dinheiro que, pensando que você não tem uma grana agora, você vai conseguir fazer uma produção legal com pouco dinheiro. Por último, sempre eu procuro as lojas para comprar, loja de roupa nova. E principalmente quando é lingerie, eu sempre compro novo, né? Porque não faz muito sentido. Só quando é uma peça muito específica, por exemplo, é um corset, aí eu vou para esses lugares, assim, procurar uma peça de época. Mas geralmente os meus clientes tendem a pedir as roupas novas, né? Roupas que estão na moda e tudo, e aí eu vou procurar numa loja. Mas pensa bem, você também acha bastante coisas, peças-chave para você fazer sua produção nos brechós, tá bom? Uma coisa que eu tenho visto é que alguns donos de brechó perderam a mão na hora de cobrar as peças. Eles simplesmente colocam um valor exorbitante nas peças e tá bem complicado. Então, quando você for comprar, fica atento a isso para ver se aquele preço é justo, se cabe no seu orçamento e se faz sentido você ter aquela peça com esse valor elevado. Se em algum momento você pensar em empréstimo ou locação de roupa, o que você tem que fazer? Você tem que entrar em contato com a loja e explicar qual é a sua situação, tá? Porque aí a loja vai te explicar como ela trabalha. Tem loja que não faz isso, mas tem loja que faz sim, tá? Geralmente essas lojas trabalham com cheque calção, você tem que dar essa garantia para eles, para tirar essa roupa lá da loja. E aí cada loja tem o seu valor, tem o seu mínimo, cada loja trabalha de um jeito. Então, se você acha que aquela roupa dialoga com o seu trabalho, então procura essa marca e faz esse contato com a loja, que eles vão te falar tudo que você tem que fazer. Se você puder também, prepara uma apresentaçãozinha, se você tiver o e-mail daquela loja, e manda, diz que você é produtor e fala do seu trabalho e tudo mais. Mas se você puder fazer o contato antes de fazer o trabalho, sabe? Você já ir montando esse mailing aí, esses contatos com as lojas. Porque aí quando chegar na hora de fazer o seu ensaio, na hora que você vai precisar das roupas realmente, eles já te explicaram tudo e você já vai estar com tudo pronto para só entregar e fazer a locação dessas roupas. É super simples, é só pedir para falar com a gerência e aí eles te encaminham para o departamento daquela loja. Como eu falei, cada loja trabalha um pouquinho diferente uma da outra, mas no final a sua abordagem vai ser a mesma. Você pode também trabalhar com os looks do cliente, fazer todo o seu trabalho em cima das peças que o cliente já tem. Não veja isso como uma coisa ruim, veja isso como um desafio, porque vai te ajudar lá na frente a pensar rápido. Essas coisas entram na parte da criatividade. Ser criativo nesse momento vai deixar o seu trabalho muito interessante. Então, não fique triste, não se chateie se você tiver que trabalhar só com as peças do cliente. Isso vai ser muito legal para o seu trabalho. E você vai mostrar para o cliente também o quão você é profissional, porque muitas vezes ele não consegue enxergar um potencial nas roupas que ele tem, mas você vai fazer isso. Então, vai ser o seu olhar de profissional em cima ali daquelas peças. A parte de comprar, eu considero uma das mais legais desse processo todo. Eu adoro fazer compras, né? Não são compras para mim, mas elas acabam sendo para mim. Mas é uma parte que eu gosto de ir lá na loja, comprar. Ou agora, nesse momento de isolamento, eu entro nos sites e escolho as peças. Eu também gosto dessa parte. Mas você tem que se atentar a um negócio que, quando você está começando, você precisa investir em peças que são versáteis. Por quê? Para você não ficar com uma peça meio elefante branco lá no seu acervo, né? Quando a gente está começando com pouca grana, a gente tem que pensar nas possibilidades que aquela roupa nos traz.
para fazer mais de um ensaio, para poder, enfim, usá-las de diversas formas, mesmo que num lugar só. Então, pensa bastante nessas possibilidades, pensa nas cores das roupas, tá? Tenta trazer coisas neutras, porém que possam ser versáteis. Parece contraditório, mas quando você for comprar, você vai entender o que eu tô falando. Você vai pegar uma peça e já começar a identificar se você consegue fazer coisas com ela. Amarrar, dobrar, usá-las de diversas formas, tanto em homens quanto em mulheres, em pessoas baixas, em pessoas altas, enfim, pessoas mais magras ou pessoas mais gordas. Você vai perceber isso com o tempo, você vai adquirindo esse feeling. É um processo, né? Assim como todos os outros trabalhos, a gente precisa desse processo de entender como funciona o nosso trabalho. E aqui no caso, a gente precisa entender também como funciona a roupa. Só assim a gente vai conseguir dar utilidades para essa roupa, tá? Então, quando você for lá comprar, fique lá, pegou a roupa que você achou interessante, fica olhando, fica pensando nela, pensa se você consegue usá-la com o que você já tem, isso faz sentido para você não ficar lá com a roupa parada. Vai pensando em todas as possibilidades daquela roupa. Eu vou deixar aqui na tela algumas peças que eu considero neutras e com essa versatilidade que eu falei, tá? Muitas delas você vai conseguir vestir homem e mulher, pessoas mais altas, pessoas mais baixas, pessoas mais magras ou pessoas mais gordas. Então, pensa bem, olha bem para essas peças e repara corte, repara modelagem, repara textura. Você vai ver que funciona as cores também. Você vai ver que isso pode funcionar de uma forma mais ampla. Gostou das peças? Tá vendo? É muito legal ter essa pluralidade aqui envolvida, né? Porque aí você vai conseguir usar em diversas ocasiões e você vai conseguir se organizar para comprar mais peças em algum outro momento. Então, invista nessas e, como eu falei, né? Não é nenhuma regra, mas esse tipo de roupa salva a gente de várias situações. Tem uma coisinha que vai se tornar parte do seu corpo, que é o kit de costura. Você não pode deixar de ter o kit de costura. Agulha, linha, alfinete são itens que vão te ajudar muito na hora daquela emergência, de precisar fazer um reparo, né? Tem outras coisas também que você pode utilizar, como elástico de cabelo, para você diminuir uma manga ou uma barra. Você pode também usar uma fita dupla face, que é para você poder fazer com que a roupa não fique soltando muito do corpo, ou até para fazer uma barra de calça, também ajuda. Alfinete, prefira aquele alfinete de fralda, porque ele não machuca a cliente, né? Não machuca a pessoa que está usando a roupa. Você pode usar também, e é uma coisa que eu gosto bastante, que tem vários tamanhos, que são os prendedores de papel. É bem prático esse prendedor, ele é bem forte para casaco, quando você quer diminuir, quando você quer dar uma ajeitada, ele pega na roupa sem estragar a roupa. Então eu aconselho que você tenha sempre esses itens na sua mala e que você sempre reponha. Sempre que você for fazer um atendimento, quando você voltar, já dá uma olhadinha no que você usou, se você usou, e já repõe isso, tá? Se por acaso você achou aquela peça que você precisa, porém ela é um número maior que a sua modelo, você vai deixar de levar essa peça? Não, pode levar essa peça porque você pode ajustá-la. Então, sempre que você achar uma peça que ela for um número maior, por exemplo, minha modelo é 36, eu achei a peça 38, leva a peça e ajusta. Eu só não recomendo que você leve a peça se ela for menor que o modelo, tá? Porque não faz sentido você desmontar uma peça toda
para refazer, então é melhor não levar. Mas se ela for um pouquinho maior, leva, ajusta e vista na modelo. Eu só não recomendo ajuste quando a roupa é alugada, porque primeiro que a probabilidade de você retirar a roupa lá da loja fora do tamanho é muito menor, né, do que se você fosse garimpar isso num brechó. Então você vai mexer o mínimo nessa roupa. Você pode trabalhar, por exemplo, com alfinete ou aquele prendedor de papel que eu falei, mas jamais vá alinhavar essa roupa ou vá passar fita nessa roupa, porque pode estragar o tecido. Eu não recomendo nesse caso. A roupa que você aluga, ela tem que voltar intacta para a loja. Um assunto que eu gostaria de ficar aqui 5 horas falando direto é as cores. Eu amo as cores fazem diferença no nosso trabalho, elevam o nosso trabalho a outro patamar, dão uma linguagem toda especial para ele. Então, o que eu fiz aqui, já que não dá para falar muito, eu separei as partes da teoria das cores que eu considero mais importantes para a gente poder iniciar o nosso trabalho, tá? Vamos começar então com o círculo cromático. Você já conhece o círculo cromático? Olha só quantas cores maravilhosas. Lindo, né, gente? É lindo. Aí, agora começa a primeira categoria. Cores primárias. Você conhece as cores primárias? Sabe quais são? Vamos lá. Azul, vermelho e amarelo. Essas são as cores primárias, simples. Acho que todo mundo já conhece. São as cores puras, né? Agora, as cores secundárias. Cores secundárias são a soma das cores primárias. Olha lá. O verde, o laranja e o roxo. Legal, né? Agora a gente tem as cores terciárias. As cores terciárias, elas tem mais cores, tá vendo? Elas são a mistura das cores primárias com as cores secundárias, tá vendo? Quanto mais a gente mistura, mais cor a gente produz. Olha que legal. Tem essa categoria também que eu considero uma das mais importantes, que são as cores complementares. Tá vendo? Cor complementar é sempre aquela que tá do lado oposto. Então, se eu escolher o verde, qual que vai estar do lado oposto? É o vermelho, tá vendo? E se eu escolher o roxo, vai ser o amarelo, e assim sucessivamente. É sempre a cor que tá do lado oposto. Tem as cores análogas. As cores análogas também parece difícil o nome, mas não, é bem simples. As cores análogas serão sempre aquelas que estão uma do lado da outra, tá vendo? Ó, eu peguei aqui o azul, aí tem o roxo e tem o lilás. E assim sucessivamente. Você vai escolher uma cor e vai pegar as que estão do lado. Você pode trabalhar assim a sua produção. Tem as tríades também, né? O que acontece com a tríade? A tríade nada mais é do que você ter um triângulo imaginário. Você vai escolher uma cor e vai colocar esse triângulo no meio do círculo. Aí cada ponta do triângulo ela vai apontar para uma cor. Então você vai ter um intervalo de 3 cores entre cada uma para formar a tríade. Dá uma olhadinha aí. Viu? É fácil, você consegue fazer isso com qualquer uma das cores. Tem também a monocromia. A monocromia nada mais é do que você escolher uma cor e trabalhar todas as tonalidades dessa cor. Desde do mais profundo, mais próximo do preto, até o mais claro, mais próximo do branco. Ó, você vai fazer todo esse caminho. Aqui você tá vendo cores quentes e cores frias. O que isso significa? Frio e quente, nesse caso, vai se referir à temperatura da cor, tá vendo? Não é uma regra ela ser uma cor mais clara ou mais escura. Você pode observar que isso não tem nada a ver com a temperatura.
É claro que o que eu falei aqui é muito pequeno, né? Não consigo me aprofundar nesse curso. Se você ficou com alguma dúvida, você pode me escrever e tirar sua dúvida. Eu vou responder por rede social, por e-mail ou aqui mesmo na caixa de perguntas desse vídeo, tá? Uma coisa que eu queria deixar bem clara para você. Não pare por aqui. Estude bastante, na internet tem muito conteúdo sobre cor, as cores vão fazer a diferença sim no seu trabalho, vão te dar um novo patamar para você trabalhar, você vai ver que seu trabalho vai ficar muito mais interessante. E outra coisa que eu queria que você entendesse, que você pode também se aproveitar das cores do ambiente. Por exemplo, você vai trabalhar num parque, vai fazer um ensaio ao ar livre. Qual que é a cor que predomina num parque? É a cor verde. E a partir disso, você pode se aproveitar das cores que você vai montar esse figurino. Você pode fazer um figurino mais contrastado com esse ambiente. Essa foto, esse modelo, essa roupa vão ficar em destaque. Isso pode ser muito positivo para o seu trabalho. Pensa nisso, no quanto você pode trabalhar acessório, no quanto você pode trabalhar textura, tá? Isso é muito importante para o nosso trabalho. É nesse momento que a gente conhece as cores, a criatividade aflora na gente. É muito legal a gente fazer esse estudo. Fiz meu garimpinho, fiz as minhas comprinhas. Aí eu cheguei com tudo em casa e eu não tenho o espaço ideal que eu sempre sonhei. O que eu faço? Começa a arrumar onde você tem, com o que você tem. Lembra que eu falei, sempre que a gente está começando é mais difícil. Então você não pode deixar de fazer as coisas porque não tem o cabide ideal, a prateleira, a arara. Faz com o que você tem, usa sua criatividade. Você só precisa começar, só isso. A partir do momento que você se empenhar para organizar, as possibilidades que as coisas que você tem para trabalhar vão te dar. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Se você pode organizar agora com o que você tem, já faça isso. Porque quando você tiver o espaço do jeito que você quer, você só vai colocar as coisas lá, entendeu? Comece a partir de agora, pensar profissionalmente. Você já tem que dar essa cara profissional para o seu acervo, mesmo que você não tenha os objetos da maneira que você gostaria. Não tenho a prateleira que eu quero. Não interessa, faz lá na gaveta que você tem. Não tenho a arara que eu sempre sonhei, a arara perfeita com os cabides. Separa os cabides, coloca lá no cantinho que você tem, armazena, deixa tudo limpo, deixa tudo sem poeira, deixa tudo cheirosinho, porque esse pensamento vai fazer com que você mais pra frente só tenha facilidade de trabalhar quando as coisas estiverem ideais. Você precisa mesmo criar o hábito de organizar as coisas, mesmo que elas não sejam as peças ideais para você fazer, tá bom? Não tem porta-joia? Põe numa caixinha bonitinha que esteja intacta, não tem problema. Se você precisar, por acaso, receber alguém no seu acervo, a pessoa vai olhar o quão você é organizado com as coisas que você tem. Porque, por mais humilde que sejam as coisas que tem lá no seu acervo, né, os móveis, vamos colocar assim, por mais humildes que eles sejam, mais simples, se tiver limpo, se tiver arrumado, é isso que a pessoa vai olhar. Ela vai reparar o cuidado que você tem com as coisas. E é importante você já criar esse hábito, inclusive de fazer aquela limpeza periódica. Põe lá no seu calendário, vai fazer mesmo que você não tenha feito ensaio, você tem que criar o hábito de fazer essas coisas sempre. Mesmo que você não tenha ensaio, mesmo que você não tenha um lugar ideal, você tem que estar preparado para fazer as coisas, entendeu? Não precisa também, nesse primeiro momento, investir em coisas grandes. Vá devagar. A gente está falando aqui de trabalhar também com escassez, então vá devagarinho. Não deu para comprar aquela arara topíssima? Compra uma prateleira. Poxa, você pode arrumar a prateleira
nas partes de cima as blusas por cor, e aí na parte de baixo você pode colocar todos os calçados. Você pode adquirir umas caixinhas para colocar os acessórios, ou você pode pendurar os acessórios em preguinhos. Gente, tem milhões de possibilidades de você fazer uma arrumação. Então, usa a criatividade forte, assim. Esse é um momento de você mostrar que você é criativo também, para você ajudar no seu trabalho. Você que vai se ajudar. Então, pensa nisso, todas as possibilidades. Vá ver tutoriais, tem um monte de rede social que ensina a fazer esse tipo de coisa, tem um monte de páginas em redes sociais que ensina você mesmo fazer as coisas, sabe? Do it yourself. Vá lá, faça, assista e põe em prática tudo isso. Lembra, mesmo que você não for trabalhar, põe isso para andar, porque quando você tiver o trabalho, você vai estar pronto, não importa a hora. Essa aqui é a minha arara e eu vou mostrar para você, vou explicar qual foi o meu critério de organização, né? Aqui, primeira coisa, eu separei por masculino e feminino. Aqui eu forrei esse cabidinho com jornal e sinalizo a partir de onde é feminino. Então, até esse cabide masculino e desse cabide para cá, roupa feminino. Segundo critério de organização foram as cores. Eu não coloquei exatamente, né, como está no círculo cromático, mas só o fato de estar separadinho aqui, eu já consigo ter uma boa ideia da minha organização e do que eu tenho aqui. Se você tiver pouco espaço, não tem problema nenhum você fazer esse tipo de arrumação, você colocar duas peças no mesmo cabide, não tem problema, desde que fique arrumado, tá? Aqui, veja, ó, eu tenho dois blazers, isso aqui é uma blusa de moletom, isso aqui é uma camisa, e tá tudo aqui na parte preta e fica organizado, eu já sei o que eu tenho. Se você for optar por uma arara, você pode fazer assim, ou você pode fazer uma arara só de camisa, de manga curta, ou só de camisa de manga comprida, ou só de roupa preta, ou só de blazer. O importante é que você defina um padrão e estabeleça ele em todo o seu acervo, porque aí quando você chegar lá, você já vai saber o que você tem e onde está. Desse outro lado aqui eu tenho essa cômoda e eu trabalho aqui com umas caixas organizadoras. Ela não é transparente e não tá marcando aqui porque eu já sei o que tem, né? Aqui eu tenho body, aqui eu tenho lenços e essas roupas aqui, ó, foram as roupas que eu acabei de higienizar. Então eu fui lá, lavei, fiz tudo que tinha que fazer, dobrei e coloquei aqui. Aí daqui a pouco eu já vou colocá-las no devido lugar. Essa aqui é a minha gaveta de blusas de lã. Esse foi o critério para organização dessa gaveta, blusa de frio. Então, independente da textura, eu coloco aqui, mesmo se ela for mais vazadinha, como essa, ou se ela for menos vazadinha, mas eu vou arrumando aqui por cor, tá vendo? Tudo ajeitadinho, porque eu abro a gaveta, eu já sei, eu quero essa peça, eu já sei, ó, e fica lá depois o espaço para colocar ela lá de volta, tá vendo? É fácil. O que você vai fazer? Você vai dobrar a blusa, você vai fazer um rolinho bem simples. Você pode dobrar assim maior, se a sua gaveta for mais alta, você dobra maior. Se a sua gaveta for mais baixa, você faz um rolinho menor. Ó, ele vai caber aqui e funciona. Você pode também optar por uma prateleira. Aqui eu usei um método simples de organização, que é por tipo de roupa. Aqui tem blusas de meia manga e aqui tem camiseta, independente da cor ou do material. Eu tô usando aqui uma prateleira e você pode usar aí na sua casa se você tiver também.
Essa prateleira aqui, ó, é de plástico, ela é toda desmontável e eu tenho ela faz tempo. E como ela continua me servindo, eu mantive. Então você também não precisa toda hora mudar de móvel sem ter necessidade. Se aquele móvel tá servindo para armazenar tudo que você tem, então mantenha, ó, tá tudo organizado, tudo limpo, dobradinho e eu consigo ver aqui tudo que eu tenho, tá? Essa aqui é a minha gaveta de acessórios e isso aqui é tudo que eu uso. Essa organização, ela me atende bem, tá? E não quer dizer que você tem que ter uma dessas coisas especificamente. Você não tem obrigatoriedade de ter nada do que tem aqui. Mas você precisa pensar o seguinte, que você tem que organizar. Então, esse é o tipo de caixa que é muito bom para viagem. Essas caixas custam em média R$8, depende do tamanho. Não mistura, ó, não cai. Isso é ótimo para viagem. Eu tenho uma aqui maiorzinha, que eu gosto bastante. Ótimo para guardar coisa maior. Essa caixa aqui, vermelha, era uma caixa de presente e como ela era bem grossa e muito resistente, eu mantive ela. Aí eu guardo acessório aqui também. Tá vendo? Você não precisa ter o ideal. O ideal, eu acredito que é tudo aquilo que atende a sua demanda. Por exemplo, essas latinhas, ó, tudo que você não consegue ver, você precisa identificar, tá vendo? Isso aqui é uma fita crepe e eu escrevi com lápis mesmo. Eu sei que são colares de bola. Vamos ver se são mesmo, ó. Sim, são colares de bola, tá vendo? Colares de placa, que é uma plaquinha. Esse aqui também. Essa é também. Esse aqui também, ó, várias plaquinhas. E os colares vão estar aqui. E eu sempre sei onde eles estão. Isso aqui foi uma coisa muito legal que eu adquiri. Isso é um recipiente de bala que eu comprei num brechó. As balinhas vinham aqui e aí tinha o adesivo aqui da marca. Aí eu removi, higienizei e eu posso levar, ó. Ele não cai e tal. Quando a produção tem menos acessório, eu levo aqui que super funciona. Aqui é a minha caixa de reparos e mais coisa, né? Mais coisinhas que eu possa vir a colocar. Aí aqui eu tenho o meu alicate, que é um dos alicates que eu tenho. Eu comprei um kit com 4 alicates. Custou em média R$40. Você pode adquirir pela internet. E tem vários bicos. Tem esse de cortar, tem o de amassar, tem o de dobrar. Tem vários, que é para você fazer pequenos reparos, ó. Isso aqui tá aguardando chegar o elástico para eu poder montar de novo. É uma pulseira. E aí coisinhas que vão se soltando e tudo, eu guardo aqui. Se eu vejo que tem conserto, aí eu faço o reparo e eu consigo reutilizar essas peças. Não espera ter a peça ideal para você montar. Você tem que montar para você começar a organizar, porque só assim você vai ter controle total do que você tem. A limpeza periódica é uma coisa obrigatória para acervos. Mesmo que você não faça ensaio, mesmo que você esteja trabalhando um pouco menos, você precisa ir lá no seu calendário, anotar e decidir um período no qual você vai fazer essa manutenção. Principalmente se você tem lugares abertos, tipo prateleira, você tem que redobrar o cuidado, porque prateleira pega muito pó, então você tem que fazer essa limpeza com mais frequência. Anota lá e tira parte do seu dia ou o dia inteiro, vai depender muito do tamanho do seu acervo para você fazer essa organização. Além dos cuidados com a limpeza que a gente já tem, a gente tem que se atentar para o momento que a gente está vivendo. Durante a pandemia, os cuidados têm que ser redobrados, então a gente já lavava, já limpava e fazia tudo isso. Agora a gente tem que redobrar essa atenção. O que eu faço agora? Eu já separava as roupas que eu usava no ensaio. Agora eu tô fazendo o seguinte, eu coloco em sacos plásticos. Não precisa se preocupar de ser um saco muito elaborado,
Pode ser até uma sacolinha de mercado. O importante é que não esteja rasgada nem furada, de maneira que quando você coloque a roupa que foi lá usada, você consiga dar um nó. E aí você pode armazenar na bolsa que você vai levar de volta para o seu acervo, e assim que você chegar no lugar, no acervo, no lugar que você vai lavar, você precisa tirar de dentro da bolsa imediatamente e já higienizar essa roupa. Por quê? A gente não sabe, né, por onde as pessoas que a gente atendeu, por onde elas passaram, com que elas tiveram contato. Então a gente tem que redobrar a atenção e os cuidados com a gente e também com o nosso cliente. Sempre que eu posso, eu troco a máscara. Se você puder também, além de trocar a máscara, usar um face shield e, se puder, usar um guarda-pó, um avental, algo a mais, assim, além do álcool gel e de poder lavar as mãos. Tudo que você puder fazer para se proteger nesse momento é válido. A gente precisa trabalhar com o máximo de segurança que a gente puder. Mas a gente ainda sabe pouco, né? É uma doença nova, a gente está aprendendo a lidar com isso. Então, sempre cuidado redobrado com você e com seu cliente. Para transportar a produção, o ideal seria uma mala de viagem com rodinha, puxador, até com alguns bolsos. As roupas que precisam ficar penduradas, você levar no próprio cabide, com uma proteção de plástico. Esse é o ideal, mas lembra que eu falei, né? Você não precisa ter o ideal para trabalhar. Se você tem só uma mochila, leve na mochila, acomode as peças de forma que elas vão amassar o mínimo possível. Se você só tem uma malinha de mão, leve uma malinha de mão e faça a mesma coisa, acomode com carinho as peças para que elas não amassem tanto na hora de você chegar lá no ensaio. Mas se você não tem nada, não tenho dinheiro para comprar nada além da produção, eu só tenho uma eco bag, leva a sua eco bag, tá? Se você tá com tudo organizado, limpo, cheirosinho, o cliente ele vai olhar para isso. Se você tá com as coisas prontas para ele, a forma que você apresenta, independente do lugar que você apresente, se é na mala de rodinha super top, bacana, ou se é na mochila, ou se é na mala de mão, ou se é na eco bag. O cliente vai olhar o cuidado que você tem com as coisas. Então, a sua eco bag tá limpinha, ele vai reparar. Tenha certeza que ele vai reparar. Aí você abriu a eco bag, as roupas estão cheirosinhas, estão limpinhas, dobradas, ele vai reparar nisso, tá? São poucas as pessoas que não ligam para esse tipo de coisa, mas as pessoas que compram esse produto, elas reparam. Então, é importante que, mesmo que não seja o ideal, você tenha essa organização, essa higiene, essa limpeza. Quando eu falo que a pessoa tira a roupa, você já embala e protege, separando das outras, ela vai reparar nisso. Então fique bem atento a todos os detalhes que vão fazer a diferença. Na hora de você apresentar as roupas para o seu cliente, de você mostrar a produção para ele, é um momento que você precisa ter mais cautela com as suas palavras e você precisa também ter muita paciência para falar com esse cliente. Por que isso? Você não deve falar de qualquer maneira a forma que aquela roupa ficou, principalmente se você percebe que o caimento da roupa não ficou adequado, não ficou do jeito que você gostaria. Então você tem que investir nas palavras, seja cauteloso, seja cuidadoso. Se você achou que aquela roupa não ficou legal, nunca diga assim: isso ficou feio, vamos ver outro. Você vai dizer para o seu cliente: olha, vamos ver um outro look? O que você acha? Eu acho que aquela cor ali vai te favorecer mais. Ou depois que você provou tudo, você já percebeu o que não ficou tão legal, você já direciona para esse cliente. Fala: olha, aquele primeiro look que você vestiu, eu achei que ficou a sua cara, vai ficar dentro da proposta que você está buscando para o seu ensaio. Eu acho que é 10 de 10. Assim, fale esse tipo de coisa positiva. Nunca enfatiza o que não ficou tão bom.
enfatiza o que ficou melhor para esse cliente. E se você faz a produção e também fotografa, você sabe que é importante que o cliente fique à vontade para fazer as fotos, porque só assim as fotos vão render mais. Então tenha esse cuidado na fala, vá com cautela, pense mais antes de falar, fale mais pausadamente. Se você ficou em dúvida, prove a roupa de novo e assim você vai, tá? É muito importante que você tenha esse cuidado nesse momento. No final, sim, é o cliente que escolhe, mas se você souber falar com ele, ele vai na sua escolha, ele vai confiar em você e vestir a roupa que você indicar, porque você é o profissional e você sabe que a roupa vai ficar boa nele. Quanto que você vai cobrar pelo seu trabalho? Isso vai depender da forma que você trabalha. Tem pessoas que trabalham em empresas, trabalho fixo, tem pessoas que trabalham por empreita, né, que são os dias trabalhados, fecha lá o pacote e cobra os dias. Tem pessoas que trabalham por hora. Você pode começar cobrando por hora, em torno de R$150 a hora. Mas eu aconselho que você converse com outros profissionais, pesquise páginas de valores de salário para você ficar atualizado, para você não cobrar nem acima nem abaixo dessa tabela, para você não ficar em desvantagem em relação aos outros profissionais. Para finalizar o curso, eu estou mostrando o momento do ensaio. Aqui repara que eu sempre estou ajeitando a cliente, sempre tem um detalhinho que a gente tem que observar. Se você é o fotógrafo, você vai ter que ficar mais atento, porque você vai estar fazendo 2 serviços ao mesmo tempo. Mas se você está fazendo apenas a produção, você precisa pedir licença para o fotógrafo, tá? Você não pode atrapalhar o fotógrafo nesse momento, porque ele pode perder o clique. Então fica atento a isso, avisa ele antes de você entrar na frente da câmera e ajeita. Esse é o resultado das fotos. Era um ensaio profissional, mas a cliente queria que fosse algo um pouco mais despojado para ela compartilhar em redes sociais. E aí a gente trabalhou nessa linha. Aqui também trabalhei com roupas da cliente e alguns acessórios meus, do meu acervo. Ela já escolheu tudo, ela adorou, ficou muito legal e é isso. Eu quero agradecer você que assistiu todo esse curso. Espero que este curso possa trazer coisas positivas para você, para o seu trabalho. Se você ficou com alguma dúvida, eu vou deixar todos os meus contatos aqui e você pode também perguntar através aqui da caixa de perguntas desse vídeo. Eu quero agradecer à Secretaria da Cultura da cidade de São Paulo. Esse curso só foi possível graças à Lei Aldir Blanc de 2020. Eu fui contemplada com esse projeto e eu espero mesmo que isso seja de muita valia para quem assistiu.